Direto da redação. Já está comigo aqui virtualmente no Estúdio Viu Digital, Ranulfo Vidigal, economista do Portal Viu, articulista do Diário da Guanabara. Ranulfo Vidigal, bom dia, querido. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Como é que foi esse final de semana? Ótimo, Ranulfo. Final de semana, como sempre, movimentado, né? Final de semana quente. E nós estamos todos nos climas de transição. Todo mundo acompanhando a transição de governo. Artigo de Ranulfo hoje no Diário da Guanabara, no Portal Viu. O Ranulfo toca aqui num tema espinhoso aqui, que é o seguinte: é a briga pelo orçamento do governo, é o andar de cima querendo tomar conta do orçamento do ano que vem, Ranulfo. Os banqueiros estão ávidos, estão sôfregos, todo mundo com medo de perder dinheiro, quer evitar a PEC da transição para sobrar dinheiro para a banca do mercado, hein, Ranulfo? Bom, Roberto, em primeiro lugar, você que me provocou para fazer esta réplica, porque você, na sexta-feira ou na quinta-feira, se eu não estou enganado, fez o seu artigo criticando e mostrando aquilo que foi publicado por um jornal importante de São Paulo, com 3 economistas que votaram no candidato Lula, e agora, com apenas praticamente 20 dias de eleito, esses 3 economistas usam o seu poder na mídia para tentar enquadrar o presidente Lula em relação ao orçamento de 2023. Uma primeira questão que é muito importante para o nosso grande público é que você, Roberto, faça uma rápida enquete aí. Pergunte se alguém conhece alguém que está há 1 ano ou 2 anos na fila do SUS para fazer uma simples intervenção cirúrgica. Faça essa enquete. Essa pessoa está nessa dificuldade, e normalmente nós conhecemos pessoas assim, exatamente pela figura do teto de gastos. Porque o teto de gastos limitou a dotação, a verba para a saúde pública ao nível de 2010, depois que o presidente Temer inventou essa regra constitucional esdrúxula que não existe em nenhum país, só no Brasil. É uma verdadeira jabuticaba. Outra coisa é que a merenda escolar hoje, ela é rasa, de péssima qualidade para as crianças. Um dos motivos é o teto de gastos. Outra coisa importante, a farmácia popular. O que é a farmácia popular? Se você, por exemplo, tiver taxa de açúcar no sangue alta, chama-se diabetes. Existem programas para que você, chegando com uma receita na farmácia popular, você pode ter gratuitamente este remédio. Para quê? Porque a taxa de açúcar no sangue em nível elevado gera, por exemplo, o risco de cegueira. Ou se você tiver pressão alta, você também terá esse programa, essa questão gratuita. Portanto, esse programa está simplesmente acabando. Qual o motivo? O teto de gastos. E, finalmente, e não menos importante, se você hoje estiver no programa Auxílio Brasil ganhando R$600, e se o orçamento de 2023 for aprovado do jeito que está, você vai ganhar apenas R$405 e não os 600 já acordado, e muito menos os 150 por criança sugeridos pelo candidato Lula, com apoio desses 3 economistas, para ganhar a eleição há 20 dias atrás. Portanto, a discussão do teto de gastos é uma discussão importante de quem é que vai levar o jogo do orçamento de 2023. Se são 4 milhões de pessoas que representam o tal do mercado, que são os gestores de fortunas, ou serão 100 milhões de brasileiros que necessitam de políticas públicas de transferência de renda, políticas públicas educacionais,
políticas públicas de saúde. Essa é a questão, né, que os três economistas não trouxeram naquele artigo que você realçou e criticou. E mais, os três brilhantes economistas, em momento algum, disseram que os mais ricos no Brasil não pagam e não querem pagar impostos. E por isso há um desequilíbrio fiscal e financeiro do orçamento de 2023. E o motivo é muito simples. Está lá no Senado, já autorizado pela Câmara, cobrar imposto de renda de dividendos. Eu vou dar só um exemplo. A Petrobras está pagando 180 bilhões de reais de dividendos esse ano. Se você cobrasse apenas 10% na forma de dividendos, daria 18% de reais só da Petrobras para pagar políticas públicas de transferência de renda para a família mais humilde. E por que isso? Porque o presidente Lula, em quem aqueles três economistas votaram, foi eleito fundamentalmente pelas pessoas que ganham de 0 a 2 salários mínimos. E nessas pessoas, no orçamento dessas pessoas, não sobra dinheiro, Roberto, para comprar plano de saúde, não sobra dinheiro para pagar a universidade privada. E essas famílias, na grande maioria, estão ultra endividadas com esses juros absurdos do setor financeiro. E nada disso estava naquele artigo que você inteligentemente criticou. São as minhas palavras iniciais, eu queria a sua observação. Ô Ranulfo, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: qual é o orçamento do governo para o ano que vem? 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Isso é o que o governo vai arrecadar. Então, só para a gente aqui explicar aqui ao grande público o que é teto de gasto. O governo vai arrecadar o ano que vem 4 trilhões de reais. Desses 4 trilhões, o que o teto de gasto faz? Ele retira uma quantidade de dinheiro para pagar juros da dívida a banqueiros, que é quem empresta dinheiro ao governo, quem compra título da dívida. Ou seja, o governo vai arrecadar, uma parte já fica reservada para pagar juros das dívidas. E o que se discute nesse momento é o seguinte: é aumentar esse teto de gasto, quebrar um pouquinho esse teto de gasto para tirar dinheiro ali para pagar auxílio, que vai voltar a ser Bolsa Família, que é Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, e outros programas sociais, EBPC, uma série de programas que garanta renda mínima. Então aqui só para que as pessoas entendam o que é teto de gasto e quem foi que implantou isso. O Michel Temer, quando foi presidente por apenas 2 anos. Bolsonaro não tirou, manteve teto de gasto, ainda que tenha ultrapassado. Ele ultrapassou o teto de gasto. E outra coisa, Ranulfo, que eu gostaria de chamar a atenção no que falam esses três economistas, que eu vou dar o nome aqui. É o senhor Edmar Baixa, é o senhor Armínio Fraga e o Pedro Malan. Foram os três que participaram da equipe de formuladores do Plano Real. Eles, naquela carta que eles escrevem, eles fazem parte de um governo de transição, portanto, ele tem acesso a toda a equipe de transição, a informações. O que eles escreveram naquela carta, eles poderiam falar internamente, mas fizeram questão de divulgar a carta. Então já mostraram a intenção qual era, é constranger mesmo, é jogar contra a parede. Se você torna público uma discussão que tem que ser em fórum, você quer jogar, digamos aqui, M no ventilador. Jogaram. Mas o que ele defende ali? Ele diz o seguinte, que o dólar está subindo e que para baixar o dólar, o governo tem que ter credibilidade junto ao mercado, porque o dólar aumenta e o juro no Brasil é alto, porque o governo não tem credibilidade, porque não paga, tem fama de mal pagador. O que ele quer dizer com isso? Para o governo ter fama de bom pagador e para equilibrar e para baixar a cotação do dólar, você tem que pagar o juro da dívida. Então ele quer juro alto e quer pagamento em dia dos títulos da dívida. Então ali ele já mostrou que veio. Ele quer dinheiro do teto de gasto para pagar juro na banca, Ranulfo. Como está acontecendo esse ano, Roberto? Os juros da dívida que estão estimados, vamos simplificar aqui para o nosso grande público. Eu disse que o orçamento é 4,8 trilhões de reais. Desse total, Roberto, os encargos da dívida representam 2,4, metade do orçamento.
Portanto, o dono do orçamento fiscal do Brasil é o banqueiro. São esses 4 milhões de brasileiros que são gestores de fortuna. E não a grande maioria da população, os 215 milhões de habitantes. E mais, este ano, o governo do capitão Bolsonaro está promovendo um superávit fiscal. O que é o superávit fiscal? É a minha receita menos a minha despesa. Que eu podia estar usando em quê? Em saúde, podia estar usando em investimentos para melhorar as estradas, mas não. Eu guardo esse dinheiro para pagar os juros da dívida. Ou seja, eu tiro o dinheiro dos impostos suados da população para pagar os juros da dívida. E qual é a conta desses juros da dívida? 600 bilhões por ano. E mais, quando você está discutindo furar o teto de gastos ou acabar com ele e trocá-lo por uma outra figura, você está discutindo 200 bilhões de reais num orçamento de 4,8 bilhões. Ou seja, você está falando de 4% da realidade. Ou seja, estão fazendo toda essa celeuma para garantir os juros do andar de cima e que representa só 4% da despesa que o governo, ao chegar, está querendo o que se chama uma licença para gastar prioritariamente nesses programas que eu acabei de falar. Merenda escolar, transferência de renda para famílias mais humildes, saúde pública, investimentos estratégicos. Essa que é a questão, né? E estes banqueiros não queriam esse debate na campanha e evitaram a todo custo. Mas agora estão tendo que ir a público discutir essa questão de uma forma madura, né? Vários economistas estão, nesse momento, trazendo a discussão e sugestões e alternativas para isso ser revertido. Mas o ponto fundamental que a população tem que compreender é que furar o teto de gastos, entre aspas, é apenas permitir em 2023 que, por exemplo, o Auxílio Brasil mantenha-se em R$600 e seja acrescido de mais R$150 por cada criança. É isso. E os outros programas de transferência de renda e os investimentos mínimos necessários, por exemplo, da recuperação das estradas, nas casas populares, em todo um conjunto de coisas que são fundamentais para a vida. Os juros são fundamentais para a vida só do banqueiro, Roberto, eu tenho certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, assim, a título de curiosidade também do nosso público aqui. Para alguém ser considerado assim um liberal bem-sucedido, na condição do Armínio Fraga, para defender essas teses do Armínio Fraga, do Pedro Malan, do Edmar Baixa, que são assim aquelas pessoas liberais, para a gente não dizer de direito, são essas pessoas de direita liberais, né? Pecado nenhum ganhar dinheiro, eu acho que pode ganhar dinheiro, mas qual é a renda dessas pessoas? De uma dessas figuras, assim, uma renda estimativa. Olha, Roberto, um gestor de fundos ganha normalmente por ano R$1 milhão. R$1 milhão por ano? É isso. No mínimo. No então, mínimo. Eu quero aqui. Enquanto um assalariado, na média, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ganha R$30 mil por ano na média. Então deixa eu parabenizar aqui ao cidadão de bem, ao Gilvan Dantas, é um senhor que ele se está defendendo essas teses, está aqui na rede social, aqui no Facebook, defendendo isso, que defende, se diz de direito. Então eu quero parabenizá-lo por fazer parte desse núcleo, que eu imagino que faça. Pelo que defende aqui, então deve fazer. Então o senhor está ganhando R$1 milhão por ano, o senhor está no clube dos ricos, está muito bem. Então eu só espero que o senhor faça bom proveito desse dinheiro de R$1 milhão por ano, porque alguém para defender essas ideias malucas, né, então tem que estar ganhando R$1 milhão por ano. Aí eu acho que é justificável alguém defender. Aí eu acho que as pessoas realmente têm que ser liberais, elas têm que ser de direita. Agora, se não está ganhando R$1 milhão por ano, está defendendo isso aí, me desculpe, o senhor está tocando boom para maluco dançar. Não, Ranulfo, tem um negócio, R$1 milhão por ano é muito dinheiro, Ranulfo, é muito dinheiro. Caramba. Então, assim, eu só estou tentando... Oi. Só para você ter noção,
o estoque de patrimônio financeiro, segundo os dados da associação que cuida disso, revela que no Brasil esse estoque de ativos financeiros, na forma de dívida pública, certificado de depósito bancário, letras cambiais e outras coisas mais, são 6 trilhões de reais. 6 trilhões de reais que esse pessoal movimenta, que esse pessoal gerencia. É isso. Olha. E eles não querem abrir mão da remuneração extraordinária que tem tido nos últimos anos. O único setor no Brasil que vai muito bem a obrigados, chova ou faça sol, é esse pessoal, com taxas de lucros maravilhosas. Se me pagar 1 milhão por ano, eu boto a minha camisa do Brasil, a minha bandeirinha, eu vou para a porta do quartel agora. Vou para lá agora, não sai de lá 1 milhão por ano. Por 1 milhão por ano eu faço qualquer negócio, por qualquer altura, cara. Poxa, 1 milhão por ano, rapaz, é muito dinheiro, gente. Meu Deus do céu. Olha, por isso que há essa defesa intransigente e transforma o mercado numa divindade. Ao mesmo tempo, o mercado é uma divindade e um ser humano, porque ele tem mau humor, ele tem fobia, ele tem medo. Ao mesmo tempo, ele é uma divindade, está acima do bem e do mal, e ao mesmo tempo ele é uma coisa humana. Humaniza-se uma figura chamada mercado. O mercado hoje está estressado. O mercado hoje está guloso. Ora, puxa, o mercado está temeroso. O mercado está temeroso. Esse mercado movimenta um estoque de riqueza de 6 trilhões de reais. Você sabe qual é o estoque de riqueza real do Brasil? 10 trilhões. 6 trilhões é riqueza fictícia, títulos, papéis, que esse pessoal defende na rede de televisão, sem dizer estas coisas, que só o portal viu, e você que gosta da questão do debate, do bom debate, pode se colocar. Eu tenho certeza que as pessoas que assistem nas outras emissoras não sabem desses números que nós acabamos de dizer, que um gestor ganha 1 milhão, que o estoque de riqueza é 6 trilhões, que eles estão levando uma vida maravilhosa com juros altíssimos e remuneração altíssima. Essa aqui é a discussão. E que o agronegócio, e como nós estamos no espírito, você está vendo aqui atrás, nós estamos no espírito natalino, você está vendo aqui atrás, eu peço que pelo menos pelo espírito natalino, esse pessoal baixe a bola e deixe que o orçamento público de 2023 comece levando algum dinheiro ao bolso do andar de baixo. É por aí, meu caro Ranulfo. Que o espírito natalino toque nesses corações endurecidos, nesses corações de pedra, nesses corações que estão embrutecidos pelo vil metal. Meu caro Ranulfo, bom dia, muito obrigado aqui pela sua participação, e você confere os artigos de Ranulfo Vidigal em portalvil.com.br e também em diariodaguanabara.com.br. Muito obrigado, Ranulfo.